Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e nós estamos aqui hoje para fazermos um breve estudo, uma breve meditação a respeito de uma festa que está chegando. Antes de iniciarmos, quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo e espalhe esse vídeo entre as pessoas que você conhece. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus através deste canal. Nós estamos, se você acompanha aí regularmente o canal, nós estamos no mês de Elul. O mês de Elul, ele é o último mês do calendário bíblico. E depois desse mês vai chegar o mês de Tishrei. E o mês de Tishrei é o primeiro mês do ano, então nós, quando acabarmos o mês de Elul, nós vamos passar pelo Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? A palavra Rosh Hashanah significa cabeça dos meses. Esse é o primeiro mês do calendário civil de Israel e nós vamos sair de Elul, entrar em Tishrei. Então nós vamos comemorar o Ano Novo Judaico, o Ano Novo Bíblico. É importante, eu já falei em outras oportunidades, nós entendermos o que é o calendário gregoriano e o que é o calendário bíblico. O calendário bíblico, amados, é importantíssimo nós termos conhecimento e saber como lidar com o calendário bíblico, porque no calendário bíblico nós vamos encontrar datas que Deus marcou para ter algo especial conosco. Então são datas especiais marcadas pelo próprio Deus e determinadas pelo próprio Deus. Depois de Rosh Hashanah, 10 dias depois, nós vamos ter o dia de Yom Kippur. É uma festa também muito importante. Depois eu vou estar dando também 2 aulas sobre Yom Kippur, mas eu vou hoje e na próxima quarta-feira. Hoje é dia 2 de setembro e no dia 9 de setembro nós vamos estar falando sobre Rosh Hashanah. Por que o Rosh Hashanah é tão importante? Veja que, como eu já falei, Rosh Hashanah é a cabeça dos meses. Esse é o principal dos meses no calendário bíblico. Depois nós vamos ter o sétimo, daqui 6 meses, depois de 6 meses nós temos a celebração da Páscoa, que é uma outra data e nós vamos aí também falar sobre isso, mas o Rosh Hashanah, ele é ensinado na cultura hebraica que é o dia do julgamento. Então, por que é o dia do julgamento? Porque biblicamente, os estudiosos da Bíblia, principalmente os judeus que têm ali a palavra de Deus na sua essência e na sua forma mais pura, eles ensinam sempre que 1º de Tishrei é o aniversário do universo. É o dia que Deus criou Adão e Eva lá no Éden. E a partir daí, quando Deus cria Adão e Eva, que são 2 seres que podem ter discernimento das coisas do Eterno, a partir daí o Eterno passa a contar o tempo para a humanidade. Então, é um dia, amados, que a princípio, uma coisa assim que se você assistir regularmente os nossos vídeos, você vai sempre ver eu falando que, primeiro ponto, a nossa vida ela é cíclica, né? Ou seja, ela é sempre um ciclo. A Bíblia, quando você estuda o Pentateuco, você deve ter a percepção de que tudo que está ali no Pentateuco são questões cíclicas que estão sempre aparecendo na nossa vida. Então, nós vamos ter momentos de alegria, momentos de prazer, nós vamos ter momentos de tristeza, momentos de lutas, momentos de deserto, momentos de arrependimentos, momentos de perdão, porque a nossa vida ela vai buscando esse ciclo. Então ele sai, volta e a gente vai sempre estar ali em um ciclo.
E esse ciclo, amados, ele é marcado por alguns pontos de julgamento, que é aquele passo que você dá para que você saiba que você está sendo julgado. Então, o primeiro ciclo de julgamento é um ciclo que a gente chama de ciclo diário. Então, se você estudar qualquer questões relacionadas à Bíblia, você vai aprender que todos os dias, quando nós dormimos, nós passamos por um julgamento. Tanto que o sono, ele é considerado 1/60 avos da morte. Ou seja, você divide a morte em 60 partes, uma dessas partes é o sono. Então, quando você dorme, você literalmente ali está morto. Então, alguém, a não ser que grite, mas alguém pode falar do seu lado e você não acordar, alguém pode se mexer e você não acordar. Pode acontecer várias coisas e dependendo do sono, dependendo da pessoa, rapaz, você pode derrubar o mundo que você não acorda ela está morta. Então, quando você estuda a Bíblia num ambiente judaico, a primeira coisa que o judeu faz quando ele acorda é agradecer a Deus por ele ter devolvido a vida. Por quê? É como se nós tivéssemos a nossa vida tomada realmente de nós e precisa que Deus devolva ela pela manhã, na hora em que eu acordo. Então, é um ciclo diário. Então, diariamente, nós estamos passando por uma balança de Deus. Depois tem um segundo ciclo de julgamento, o segundo ciclo de nós sermos avaliados, que é o ciclo da semana. Por que a semana se repete sempre? Porque é a oportunidade. Cada dia você recebe a oportunidade de fazer uma coisa diferente. Puxa vida, hoje eu fui muito mal, eu fui ruim, fui péssimo, não me comportei como deveria me comportar. O que eu faço? Você vai receber do Eterno a oportunidade, quando você acorda, de acordar e ser diferente do dia anterior. Poxa vida, eu fiquei uma semana toda longe do Eterno, sem me preocupar com o Eterno e tal, não sei o que. Fui mal nessa semana toda. Quando você passa para a próxima semana, é um renascimento, é começar de novo, é você ter uma outra chance, uma outra oportunidade. Qual é o terceiro ponto de julgamento que nós temos na nossa vida? O mês. Tanto que, biblicamente, quando você vai estudar o calendário bíblico, ele é sempre baseado na lua. Então, é sempre uma renovação da lua. Lua nova, crescente, minguante, lua minguante, crescente e lua cheia. Então, o que acontece? Esse ciclo lunar, ele já é uma demonstração. Olha, eu não consegui me mudar na semana. Eu tenho um mês para pensar sobre as coisas que eu tenho feito. Puxa vida, não fiz, também tô nem aí. Tá passando os meses e eu não me ligo, não me desperto pro Eterno, não me desperto para ser uma pessoa melhor do que eu sou. O que acontece? Eu tenho um dia específico que aí Deus tem um julgamento mais, digamos assim, eu não vou dizer mais severo, mas digamos que um julgamento mais pesado sobre nós, que é o Rosh Hashanah. Então, no pensamento bíblico, no Rosh Hashanah, né, no dia do Ano Novo, Deus julga o mundo e Deus nos julga individualmente. E nesse julgamento, Deus vai determinar todas as coisas para o próximo ano. Então, se você vai ter dinheiro dia 1º de Tishrei, agora Deus vai determinar isso sobre a sua vida. E como é que Deus vai fazer isso? Ele vai olhar para você. Bom, eu falei com ele diariamente, dei chance para ele diariamente, ele não aceitou. Eu dei chance semanalmente, ele não aceitou. Eu dei chance mensalmente, ele não aceitou. Eu preciso então tomar decisões. Quando Moisés fala para Deus, olha, risca-me do livro da vida, é porque Moisés sabia que quando chegasse o ano novo, o Eterno ia escrever o nome de todo mundo que vai passar o próximo ano, vai ser escrito no livro da vida. Tanto que, se você for estudar isso a fundo, sempre vai ter uma frase em hebraico que a gente, principalmente no mês de Elu e Rosh Hashanah, a gente sempre fala uma frase que diz assim, que sejamos selados e inscritos para um ano bom e doce. Então nós precisamos ser
inscrito nesses livros? Quando você lê lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que e foram abertos os livros. Não é um livro. Entre os livros que foram abertos, foi aberto o livro da vida. Então, todos aqueles, olha, lá em Apocalipse, está se dando uma conclusão da história da vida do camarada, e ele diz, e todos aqueles que não foram achados, inscritos no livro da vida, veja, eles estavam vivos, mas não foram achados. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. É um momento que nós temos. E aí, se você estiver acompanhando o canal, você vai ver que nós estamos no mês de Elul, estamos lendo os salmos todos os dias, orando todos os dias. E eu sempre peço, faça uma avaliação de você. Esse ato de você fazer uma avaliação de você e olhar para você é uma preparação para o Rosh Hashanah, para o grande julgamento que Deus vai te julgar. E por que isso é importante? Porque quando você faz uma análise de você mesmo, e se você for bastante sincero fazendo a sua análise, você vai olhar e vai dizer, poxa vida, aqui eu preciso melhorar. Aqui eu posso continuar assim, aqui eu posso continuar assim, mas aqui eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, só um exemplo, né? Na minha caridade, eu preciso melhorar como esposo, eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como empregado, eu preciso melhorar como aluno, como professor. No que eu preciso melhorar? E quando você faz uma análise de você mesmo, sincera, não uma hipócrita, mas uma sincera, e você olha para você e você começa a ver os seus defeitos, você vai receber a oportunidade de você mesmo dizer, peraí, eu preciso melhorar aqui. Eu não tenho servido a Deus como eu devo servir. Então, eu preciso melhorar a minha conexão com Deus. Esse ano que está se encerrando, eu fui muito mal, muito ruim em relação ao meu relacionamento com Deus. E aí, quando você chega diante de Deus, você tem duas possibilidades para ser julgado. Qual é? A primeira é chegar aquele pecador arrependido diante de Deus. Então Deus vai olhar para você e vai falar, não, realmente, olha, esse ano ele não foi bem, esse ano ele foi mal, esse ano ele pisou na bola, esse ano ele escorregou na casca de banana, mas olha, ele chegou aqui diante de mim para ser julgado e ele mesmo já avaliou que ele precisa melhorar. Então, Deus vai te dar mais condições, mais maneiras de você. Por quê? Porque você já se julgou. E quando eu julgo, esse é o grande X, porque olha só, veja só, Mateus capítulo 7, a Bíblia vai dizer que é para nós não julgar. Olha, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Com a balança que... Veja só, é uma reciprocidade esse julgamento. Com a balança que você pesar, é a balança que você vai ser pesado. Então, nessa balança, sou eu que ponho o peso que vai me avaliar. Quando a gente fala balança e peso, né? Hoje, balança com toda a tecnologia que tem, a gente fica meio assim. Mas antigamente, como que era que a balança era usada? Você tinha uma balança com 2 pratos, né? Você colocava lá um quilo de um lado do prato e você colocava o que você queria pesar no outro prato até que ficasse equilibrado. Então, o que acontece? Deus, ele vai fazer isso com nós. Quando a Bíblia diz para nós não julgarmos, é porque o peso que eu colocar aqui, ó, para julgar uma pessoa, é o mesmo peso, depois vão tirar a pessoa e vão falar, agora sobe você. Então, se eu sou rigoroso, rígido, não sei o que, vai ser o tipo de julgamento que eu vou receber. Então, quando Deus olha para nós, ele olha todas essas coisas. Como é que você tem sido? E quando você chega diante de Deus e você já demonstra que você já está arrependido do que você é, do que você fez, do que você praticou, esse ato ele já é suficiente para que Deus possa te dar um juízo mais doce. O segundo modo de você ser julgado, qual é? O segundo modo de você ser julgado é, como que se chama no direito, julgado à revelia. O que é isso? O julgamento à revelia é mais ou menos assim, o juiz marcou a audiência para te julgar.
você está lá em determinado processo e você vai ser julgado. E aí chega naquele dia que você tinha que estar lá para ser julgado, você não foi. Então o que acontece? O juiz te julga à revelia. Ou seja, você não está, você não se defende, você não se justifica, mas o juiz vai tomar a sentença que ele tem que tomar. Então, diante de Deus é a mesma coisa. Como é que você quer chegar diante de Deus? Às vezes as pessoas ficam pensando, não, essas coisas aí não tem peso. Não tem. Quando nós vamos estudar as questões, principalmente do dia 1º de Tishrei até o dia 10, que é o dia de Yom Kippur, quando nós olhamos na história, nesse período aconteceram as piores coisas na história do mundo. A Bolsa de 29 quebrou nesse período, o 11 de setembro foi nesse período. Por quê? Porque o mundo está em um julgamento. Deus está julgando. Nós estamos vivenciando aqui no Brasil uma pandemia que começou quando? Meados de outubro, perto desse período do ano passado. Então, eu sempre falo para os irmãos, vamos orar, nos arrepender, pedir perdão. É um mês propício para nós nos arrependermos, para nós nos livrarmos dos nossos fardos e pecados, para que Deus, nesse próximo julgamento, Ele nos dê um julgamento doce, nos dê um ano de paz, um ano de bênção. Que o próximo ano, biblicamente falando, seja um ano de prosperidade, não só para nós, mas para o Brasil, para São Paulo, para o município que você mora, para o estado que você mora, para o país que você está morando. Então, nós precisamos, quando chegar diante de Deus, não ser julgado à revelia. Porque, primeira coisa, quando você é julgado à revelia, você dá uma noção do quê? De que você está menosprezando o juiz. E Deus, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa que se escarneça dele. Então, o que nós precisamos buscar? Nós precisamos buscar uma vida, um sentimento de que nós estamos arrependidos dos nossos defeitos, das nossas falhas. E vamos nos propor a sermos melhor o ano que vem. E se eu falhar o ano que vem? Se você falhar o ano que vem, Deus vai saber julgar você. Não é inteligente da nossa parte que nós levemos essa questão de sermos julgados como uma forma, sabe, sem valor, sem noção. Não, eu vou ser julgado. E ainda bem que Deus, e muitas vezes, nesse julgamento, o que acontece? Deus vai colocando para você, como que se você pudesse pagar a sua pena parcelada. Então, olha, vamos aqui cobrar um pouco, esse ano aqui, vamos colocar esse tipo de dificuldade para aquele... Porque cada dificuldade que nós temos na vida, irmãos, e isso às vezes é um problema grave que nós temos. Por quê? Porque nós somos muito ligados à questão do bem e do mal, do bom e do ruim. Essa dualidade, ela nos engana. Por quê? Toda vez que você vê uma situação que no seu julgamento essa situação ela é ruim, o que você é levado a pensar? Você é levado a pensar de que você não merece. Você é levado a pensar que é uma injustiça. Puxa vida, eu não mereço, eu sirvo a Deus, eu sou crente, não sei o que e tal. Só que tem um grande porém, amados, que nós devemos sempre pensar para nós. Quando Deus nos coloca em uma situação de dificuldade, Ele tem a intenção de que nós temos uma dificuldade, nós já temos essa dificuldade. Às vezes nós nem entendemos qual é a dificuldade, mas nós temos. E Ele pega uma situação e nos coloca para que nós venhamos trabalhar aquela dificuldade. Vamos supor que você tenha uma dificuldade de falar mal. Puxa vida, eu falo muito mal. Eu vou dar uma série de estudos aqui no nosso canal sobre Lashon Hará, que é o falar mal. E vocês vão ver coisas que nós devemos aprender e tomar cuidado. Então, o que acontece? Quando você tem essa dificuldade de falar mal,
o Eterno vai te colocar em situações que é para que você pense sobre o que vai falar e comece a falar bem. Então, as dificuldades da vida, elas não têm outra finalidade a não ser refinar aquilo que precisa ser refinado em nós. Então, às vezes as pessoas falam assim, só de falar isso você vai lembrar de muita gente que fala assim. Ela fala assim, poxa vida, aquele camarada lá ele é ímpio, aquele camarada lá ele é pecador, e é abençoado, é rico, tem dinheiro, vive bem, não sei o que, é corrupto e tal, e tá sempre bem. Maravilha. Por quê? Porque o Eterno, ele é justo. Então aquela pessoa lá, que é corrupta, que é não sei o que, e tá se dando bem, ela está recebendo todo o bem que ela precisa receber nessa vida. Você lembra da parábola do rico e Lázaro? Na parábola do rico e Lázaro, a Bíblia diz que quando os dois morreram, não vou contar aqui, mas quando os dois morreram, o que o pai Abraão falou pro rico lá? Olha, você já recebeu tudo que tinha que receber aonde? Em vida. Ou seja, muitas vezes você ter muito dinheiro, e nós pensamos, por exemplo, você tem uma vida abastada, uma vida... Você pode pensar que, puxa, isso é bênção. Nem sempre. Às vezes, você ter uma vida abastada, e é o que eu estou falando agora de uma pessoa que nós olhamos para ela e vemos que ela é ímpia, que ela é corrupta e tudo mais, ela viver essa vida já é a recompensa que ela está tendo. Quando ela chegar lá no tribunal diante de Deus, ela não vai ter nada o que reclamar, porque ela recebeu tudo nessa vida. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós temos que ter a hombridade, a dignidade e o reconhecimento de chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu falhei, eu fui falho aqui, eu não fui certo aqui, eu não fui correto aqui. Por quê, irmãos? Porque é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Deus quer que eu tenha essa posição. Ele quer que... aqui no Brasil, agora que está começando nessas questões de delações premiadas, mas em outros países do mundo, quando a pessoa comete um crime e ela ajuda na investigação, ela vai lá e confessa, a pena dela é atenuada. A mesma coisa vai acontecer com Deus. Quando Deus olha para nós e não vê eu como um arrogante. Eu pequei porque isso e aquilo outro. Não, eu pequei porque eu sou falho. Eu reconheço a minha falha. Então nós estamos chegando no Rosh Hashanah e nós precisamos chegar diante de Deus com o coração de uma pessoa que peca. Não é para chegar cuspindo santidade. Não, é para nós chegarmos diante de Deus como uma pessoa que peca, mas que esse pecado, ele me constrange, ele me desmoraliza, ele me derruba, eu não tenho prazer no pecado, sabe? O pecado, principalmente aquele pecado que eu tenho consciência de que estou fazendo, esse pecado, ele não pode trazer nenhum tipo de prazer para mim. Eu tenho que me sentir mal. É aquela coisa que quando você faz uma coisa errada, que você sai daquela circunstância, você se arrepende, você moe a sua alma diante de Deus. Por quê? Porque você está abrindo mão do prazer. E Deus, ele espera isso. Eu tenho que ter o sentimento de remorso, o sentimento de arrependimento sincero diante de Deus. E está chegando aí o Rosh Hashanah. Olha, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Eu estou aqui no canal há um mês quase, né? Nós estamos no meio do mês quase, de Elu, sempre falando. Irmãos, olha, é um período de arrependimento, é um período da gente... Se você ainda não assistiu, assiste os vídeos aí do mês de Elu. Olha, precisamos nos arrepender, se arrependa tal. Por que isso também? Porque, irmãos, quando passar esse mês de Elu, nós vamos para 3 festas que são maravilhosas.
Quando acabar o mês de Elu, a gente já vira o mês comemorando o ano novo, Rosh Hashanah. Quando termina, passa 10 dias, vem Yom Kippur. Yom Kippur, irmãos, eu vou dar o estudo depois, mas vocês vão ver que é uma coisa maravilhosa. E quando passa 3 dias depois de Yom Kippur, nós começamos a comemorar a festa de Sukkot. Então, é mais ou menos assim, ó. Deus quer que nós cheguemos no dia do ano novo, que é o dia que ele vai julgar o mundo. Ele quer que nós cheguemos com ele, diante dele com o coração quebrantado, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo aonde nós erramos, reconhecendo que precisamos da mão do Senhor e tal. Beleza. Maravilha, isso é lindo demais. Glória a Deus por isso. Sabe por que ele quer isso? Porque ele vai nos julgar no dia 1º de Tishrei, ele julga o mundo. E aí, quando passar esse julgamento, ele vai querer saborear as outras, as 3, né? Porque se você chega arrependido, já é uma alegria para Deus. Ele vai querer que nós cheguemos arrependidos e comemoremos com muita alegria com ele o Rosh Hashanah, o Yom Kippur e a festa de Sukkot. Irmãos, isso vai trazer para nós uma renovação na alma. Se você ainda não conseguiu ver os vídeos a respeito do mês de Elu, se prepare. Pega uma maratona aí, ó. Nós vamos ter agora, no próximo fim de semana, sábado, domingo e segunda, porque segunda é feriado. Se você ficar em casa nesses 3 dias, assista todos os vídeos a respeito do mês de Elu. E se prepare. Faça a sua análise, olhe para você mesmo. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso largar, abandonar, deixar? E muitas vezes eu vou fazer isso e vou fazer um propósito, eu vou largar isso, eu vou parar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vou cair. Mas Deus está olhando para mim, a minha luta. Irmãos, você não tem outra finalidade na vida, no mundo, que não seja refinar a tua alma. Sabe? Se tornar aquilo que Deus determinou que você tem que ser. Então, se prepare. Se você ainda não viu os vídeos sobre o mês de Elu, assista. Assista. Mande para os seus amigos, mande para as pessoas. Olha, alguns irmãos sempre falam para mim, pastor, estou acompanhando o mês de Elu, eu estou olhando isso, e faça uma análise de você mesmo. Faça uma análise de você mesmo. E aí, quando passar, principalmente Yom Kippur, e você entrar na festa de Sukkot, você vai sentir a tua alma renovada. Esse período aqui, ó, do mês de Elu até o início da festa de Sukkot, é um período que todas as igrejas deviam atentar, porque é um período muito especial. É um período muito, muito cheio da graça de Deus nesse período. Mas como nós estamos presos no calendário gregoriano, nós estamos aí pensando no feriado de 7 de setembro. Nós estamos pensando no feriado de 12 de outubro. Nós estamos pensando no Natal que vai chegar daqui 2 meses, 3 meses. E não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Ele colocou abriu a janela do céu espiritualmente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão lendo os salmos junto com nós, estão vendo os vídeos, fazendo oração junto com nós, ela vai sentir a renovação na vida dela. Eu tenho certeza disso. Mas são coisas que nós precisamos fazer o quê? Precisamos, primeiro, aprender. Esse ano aqui, ó, nós começamos esse canal há alguns meses, ele ainda não deu, nós não tivemos a oportunidade de fazer um período bem corretinho desse período no nosso canal. Pro ano que vem, Bezrat Hashem, com a força de Deus, com a ajuda de Deus, nós vamos preparar o canal para passarmos um mês, irmãos, 40 dias na verdade, porque são 30 dias do mês de Elu e 10 dias do mês de Tishrei. Nós vamos, nesse período, nos preparar espiritualmente muito bem.
e nós vamos ver a mão do Senhor sobre a nossa vida. Você que está tendo a oportunidade, puxa vida, é a primeira vez que eu vejo falar do mês de Elul. Assiste os vídeos, prepara a tua vida da forma que você puder preparar agora. Da forma que você puder preparar agora. E você vai fazer o seguinte, você vai ver a mão do Senhor o ano que vem na sua vida. Você vai ver que você vai ter no calendário bíblico um ano ultra abençoado. Como é que ficou determinado, se teve conhecimento de que o mês de Tishrei é o mês de julgamento, é o dia do julgamento? É porque cada mês do calendário bíblico faz alusão a um dos filhos de Jacó. E o mês de Tishrei é o mês da tribo de Dan. Dan, tribunal em hebraico, a palavra é Din. Então, Dan e Din é a mesma raiz. E quando Dan nasceu, a mãe dele disse o seguinte, olha, é por isso que eu falo, nós não temos o conhecimento necessário para conseguirmos entender fielmente a Bíblia. Olha o que a mãe dele falou quando ele nasceu. Deus julgou-me e atendeu a minha voz. Então, a mãe disse, e esse mês é uma alusão à tribo de Dan. Então, é um dia de julgamento, é um mês de julgamento, mas é um mês de muitas bênçãos. Então, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito, que se inscreva, vá acompanhando, vá olhando, vendo, porque você vai ser ricamente abençoado. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe toda a sua família, tudo que você fizer. E nós estamos indo para um ano novo, doce. Que nós sejamos inscritos para um ano bom e doce. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.